Então, será um gosto estar aqui convosco. Muito boa noite a todos. E vamos continuar pela graça de Deus, aqui nesta preciosa passagem de Filipenses 4, em que Paulo nos apela a irmos perante Deus com as nossas orações, com as nossas súplicas, porque realmente, como eu tenho dito, não temos uma promessa como outros outrora tinham, de que vai tudo correr de acordo com aquilo que nós pedimos, de acordo com aquilo que nós esperamos. O que muda, o que faz diferença entre nós e o perdido é, de facto, o conhecermos a palavra de Deus, o sabermos que Deus está no controle de todas as coisas, e é esta paz de Deus que excede todo o entendimento que faz toda a diferença. Vamos então ler Filipenses 4, versículo 6 até ao versículo 9. Filipenses 4, 6 a 9. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com a ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensei. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Ora bem, Paulo aqui termina o versículo 7 com a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Sim, porque por vezes os nossos sentimentos podem enganar-nos. Os nossos corações são enganosos. O coração enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá, como dizia já o profeta Jeremias. E nós podemos por vezes ter uma certa percepção de que as coisas são de determinada forma. Podemos até nem sentir certas coisas, mas onde deve estar alicerçada a nossa confiança não é nos nossos sentimentos, mas sim naquilo que a palavra de Deus diz. E se a palavra de Deus diz algo, nós devemos agarrar-nos a isso. Não devemos agarrar-nos àquilo que nós sentimos, à nossa percepção, porque somos falíveis. E mesmo isso, mesmo os nossos sentimentos, mesmo aquilo que nós sentimos pode Não é isso que nós nos devemos agarrar. Eu gosto daquela passagem que nós lemos em João, na Epístola de João, na primeira Epístola de João. Estas coisas vos tenho escrito para que saibais que tendes a vida eterna. Saibais, não é sentir, ele não apela aos sentimentos. Paulo apela aos sentimentos, aqui numa passagem em Filipenses, para que sintais o mesmo. Ele diz em Filipenses 2, sentais a mesma coisa. Mas a ideia de sentir não é a mesma que aqui de eu sinto isto, eu sinto aquilo, não. Sentir o mesmo é ter o mesmo pensamento, a mesma atitude de uns para com os outros. Porque os nossos sentimentos não deve ser isso que nos deve guiar. O mundo diz, vai onde te leva o coração, deixa-te levar pelos teus sentimentos. Se tu te sentes bem, é o que interessa. Não, o nosso foco, o nosso farol deve ser, sim, a palavra de Deus. E Paulo, de seguida, no versículo 8, dá-nos aqui vários conselhos e sobre o que é que devemos pensar. O que é que deve ocupar a nossa mente? E tem aqui várias coisas, vários filtros, por assim dizer. Imaginem se nós cumpríssemos isto, se cumpríssemos mesmo o que está aqui nesta passagem, os nossos pensamentos seriam muito diferentes daquilo em que nós pensamos. Tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, boa fama, virtude, louvor. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 características. E vamos falar um bocadinho sobre cada uma delas. E esta primeira eu acho particularmente interessante, por vários aspectos que nós podemos falar do que é verdadeiro. Aquilo que deve ocupar as nossas mentes deve ser aquilo que é verdade. Não devemos... O crente é muitas vezes instruído a deixar a mentira, a não mentais uns aos outros, deixai a mentira,
Paulo fala muitas vezes disso. E eu fico muito triste, e já tive algumas experiências assim, com algumas pessoas que se dizem crentes, a mentirem-me na cara. E eu sei que elas estão a mentir. Sei que me estão a enganar. E é muito triste quando o próprio crente, ou aquele que se diz crente, aqueles que se dizem que amam ao Senhor, a mentir aos seus irmãos. Isso é algo que é tenebroso, algo que nós sabemos perfeitamente que é errado. E nós, por vezes, também podemos mentir aos nossos irmãos, podemos mentir ao nosso Deus. Quando é que nós mentimos mais? Sabem quando é que mentimos mais? Exatamente. Como? Quando digo que não peco. Exatamente. Aquele que diz que não peca está a pecar novamente. E o apóstolo João também diz isso. Se alguém que diz que não tem pecado, não está na verdade, não é? Mas mentimos muito a Deus quando prometemos algo e dizemos que vamos fazer algo, ou que estamos a fazer algo e de facto não estamos a fazer. Eu recordo-me de uma história, não sei onde é que isso terá sido, mas já lembro de ter lido esta história já há várias décadas, num culto estavam a cantar um cântico, e nós não devemos ter esse cântico, penso eu, mas o cântico a dada altura dizia que estou a orar por ti, meu irmão. O cântico era: estou a orar por ti, meu irmão. E no final de cantar, a pessoa que estava a liderar o culto vira-se para um irmão em particular, e não sei se era para o apanhar, se era aquelas perguntas de: ora, deixa ver se eu te apanho. Não, se calhar era para dar algum enriquecer aquele momento de comunhão que as pessoas estavam a ter, e pergunta a um determinado irmão: ora, irmão, diga-me, porquê? Está a orar por quem? Eu não estou a orar por ninguém, só estava a cantar. E isto, infelizmente, ilustra a postura que por vezes eu tenho, que todos nós podemos ter, perante o louvor a Deus, em que estamos a prometer coisas, estamos a dizer coisas a Deus que nos comprometem, ou seja, que nos deviam levar a dizer: Senhor, eu vou fazer isto. E devemos agir em conformidade com aquilo que dizemos. Mas infelizmente acontece muito isso. E há um provérbio que diz: se prometes algo ao Senhor, apressa-te cumpri-lo. Porquê? Porque Deus não se agrada de tolos. Há um provérbio que diz isso: o que votares, cumpre-o, porque Deus não se agrada de tolos. Porque nos provérbios fala muitas vezes do tolo, do louco. Portanto, faltamos à verdade para com Deus quando não estamos a ter atitude para com Ele que sabemos que devemos ter, e estamos a mentir a nós mesmos. E quantos não há que estão a mentir a si mesmos? Mentir é de facto algo muito fácil de cairmos. Mas já aqui sobre o ser verdadeiro. Nós vivemos num mundo virtual em que as coisas não são reais. Já pararam para pensar um bocadinho nisso? Nós, por exemplo, não temos dinheiro. Nós temos... Não temos dinheiro. Alguns têm dinheiro, não quero saber, mas alguns terão dinheiro em casa, até dinheiro físico. Isso nós temos de ter alguma confiança de que esse dinheiro nós temos. Mas o dinheiro que nós temos no banco, aquele dinheiro não existe verdadeiramente. Temos informação de que temos dinheiro. Porque se amanhã toda a gente em Portugal quisesse ir ao banco buscar o dinheiro que tem lá, não havia para todos. Ou seja, aquilo não é real. Nós vivemos num mundo num mundo virtual. E eu lembrava-me desta expressão: tudo o que é verdadeiro, quando penso naquelas pessoas que estão muito dedicadas a relações, por vezes até amorosas, mas relações de amizade, com pessoas que nem sequer conhecem. Com o virtual, ou seja, nunca as viram, elas não as conhecem, não se conhecem pessoalmente, não sabem como é que é o seu dia-a-dia, e é aquelas relações que eles têm. E vê-se hoje em dia, principalmente os jovens, dedicados
a jogos que não são reais. Eu em tempos, eu admito e deixei isso, e também uma das razões foi esta passagem. Eu cheguei à conclusão, isto não é real. Perdia tempo da minha vida num jogo online, que aquilo espremido, o que é que eu tiro dali? O que é que daquilo é real? Que eu possa tirar algo que é, ou seja, aquilo que eu tenho ali não é verdadeiro, não existe. Infelizmente muitas pessoas dedicam tempo, dinheiro, porque muitas vezes as pessoas metem lá dinheiro em jogos, em relacionamentos. É terrível. E até por vezes pessoas de mais idade, que aparece-lhes agora aos 60, 70 anos nas mãos um mundo de informação, de pessoas, de tudo que nunca tiveram na sua vida difícil, e agora está tudo ali à mão de semear. Permitam a brincadeira, um homem de 70 anos descobre as aplicações de redes sociais e percebe, olha, tantas mulheres que gostam de mim e que estão interessadas em mim. Em termos amorosos. Sendo nada, aparece aquilo tudo. E realmente alguns deixam-se levar. E o que é que isso não é? Não é verdadeiro. Não existe. Não é real. E o Paulo apela que nós nos foquemos no que é verdadeiro. Sobre as redes sociais, eu digo muitas vezes aos alunos, e digo também ao meu filho mais velho, principalmente, que ele percebe essas coisas, cuidado com aquilo que nós vemos e com as pessoas com quem nós nos relacionamos nas redes sociais. Principalmente aquelas pessoas que são influenciadores digitais, os chamados influencers. São pessoas que vocês não conhecem verdadeiramente. E muitas vezes vê-se que aquilo que lhes parecem ali nas redes sociais não é o que eles são na vida real. Ou seja, vocês não os conhecem. Essas pessoas não vos conhecem a vocês. Não vos conhecem o vosso dia-a-dia, as vossas dificuldades, as vossas lutas. Não conhecem nada disso. Nem querem saber. Porquê? Porque o vosso bem-estar, a vossa felicidade, a vossa saúde mental e física não é a coisa mais importante para elas. Ou seja, vocês não conhecem, elas não vos conhecem, e o vosso bem-estar físico, emocional, mental, não é a coisa mais importante para elas. E sabem quem é que normalmente são as pessoas que estão mais interessadas no bem-estar dos jovens e que as conhecem e que os jovens também conhecem? É a família. Mas, infelizmente, vemos uma geração a não querer saber da família, das pessoas que conhecem verdadeiramente e fisicamente e querem ter amizades com pessoas que não conhecem de lado nenhum e que basta deixar de seguir, basta bloquear nas redes sociais e a pessoa nunca mais sabe dela para nada. E é muito complicado este mundo que não é verdadeiro. Porque Paulo apela muito, muito ao convívio entre os crentes, conhecer as pessoas. Paulo, como eu também já falei aqui em termos, Paulo dava-se a conhecer. Paulo abria-se. Paulo era um livro aberto. Paulo dava a conhecer de si muito mais do que nós fazemos até. Paulo falava das suas lutas. Falava das suas tristezas, das suas alegrias. E ele até fala a seguir no versículo que não vamos ver hoje, no versículo 10, ele falava sobre isso. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto. A honestidade também está relacionada com o falar verdade. Coisas que são honestas, sermos honestos uns com os outros, não escondermos, lá está, entronca também nisto de ser verdadeiro. Sermos honestos. Se há coisa que eu não gosto nos relacionamentos que tenho, e por vezes tenho de dizer, até com alguns crentes, eu não sei o que esperar deles. O relacionamento não é aquilo que eu gostaria que fosse. Eu gostava de ser, posso contar contigo ou não posso contar contigo? Não há verdadeira honestidade, abertura. Eu gostava de poder abrir verdadeiramente com os crentes e de ser um livro aberto. Mas infelizmente também temos experimentado que muitas vezes
não podemos contar tudo. Nem aos crentes podemos contar tudo. O que acontece quando se conta tudo, muita coisa aos crentes? Pois acaba-se por saber, não é? As coisas que nós desabafamos com o irmão porque pensamos que podemos confiar nele e afinal não se pode. Isso não é ser honesto. Tudo que é justo, devemos tratar as pessoas de forma justa. Vamos pensar, é isso que deve ocupar coisas. A nossa mente são coisas que são justas. Não sermos injustos para com os nossos irmãos. Não tentarmos tirar partido uns dos outros. Ora, de saber de que forma é que eu consigo aproveitar-me desta pessoa para o meu próprio benefício. Eu vi estes dias, está ligado também a este de ser honesto e de ser justo, vi uma reportagem de pessoas que tiveram grandes dissabores por causa começaram a construir uma casa e confiaram num empreiteiro. E depois eu senti vergonha alheia. Senti-me um pouco envergonhado. Porque o empreiteiro de quem estas pessoas estavam a falar mal, porque falhou-lhes, não honrou a sua palavra e ficou com dinheiro, muito dinheiro destas pessoas e não lhes fez a casa, estava sempre a falar de Deus, graças a Deus, era brasileiro, estava a fazer graças a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e depois até convidava os próprios clientes para irem assistir aos cultos na sua igreja, tinha o nome de Deus na boca e falava de Deus, e até mostraram essa pessoa até a cantar numa assembleia evangélica, e eu penso assim, mas o que é isto? Que testemunho é que estas pessoas estão a dar? Com que ideia que as pessoas ouvem falar em evangélico, e hoje em dia, vocês sabem disso, o nome evangélico já não tem o peso que tinha há 40 ou 50 anos. Há 40 ou 50 anos ser evangélico era uma coisa que metia algum respeito. Penso que concordarão comigo. Podia ser um certo estigma, por um lado. Podia ser, olha, aquele é evangélico, aquele tem... Hoje em dia, eu até tenho algum receio em usar esse termo. Eu sei que vocês têm aqui, não tem? Casa de Oração Evangélica, aqui fora, não tem? Casa de Oração, sim, isso está ótimo. Isso é o termo bíblico. É o termo bíblico. A minha casa será chamada Casa de Oração. Graças a Deus. Claro que, legal, em termos de estatutos, não é? A Casa de Oração Evangélica de São Félix da Marinha. Tem o nome evangélico. Eu não estou a dizer que não devemos ter evangélica. Mas também o nome cristão, então o nome cristão aí está pior. Porque mete tudo, não é? Mete adventistas, mete católicos, mete mormons, mete tudo mais alguma coisa. Se formos a ver. Só que, infelizmente, temos por vezes, e nós também podemos cair nisso, e é isso que nós devemos evitar, comportamentos que não sejam justos, que não tratemos as pessoas com correção, que não tratemos as pessoas com honestidade, que sejamos infiéis nos contratos. A Bíblia fala de pessoas que são infiéis nos contratos. E há uma passagem que eu gosto muito mesmo, que penso que é no Salmo 15, mas agora não tenho aqui bem presente, penso que é no Salmo 15, quem habitará no teu santo monte? Penso que é, Raquel, consegues encontrar rápido? Senhor, quem habitará no teu santo monte? Exatamente, Salmo 15. Quem morará no teu santo monte? Continua, se faz favor. Acho que é o versículo 3. Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça. Ora, é mesmo isto. Anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Versículo 3. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita opróbrio contra o seu próximo. Exatamente. A cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Eu jurei, eu comprometi-me. Vou ser prejudicado por causa do que jurei, do que me comprometi. Mas eu não mudo. É isto que temos de ser. Vocês recordam-se dos tempos em que uma pessoa bastava um aperto de mão para
estava o acordo selado. Ainda ontem houve ali os problemas na Assembleia da República, porque pensavam que tinham o acordo feito. Não se podia chamar acordo, era um entendimento, lá o que era. Foi ali um episódio assim um bocado rocambolesco na Assembleia da República. Mas porquê? Porque não estava assinado. Era só de boca. E que fazer coisas de boca com alguém é muito complicado hoje em dia. Mas o crente deve ser pessoa que jura, não muda. A pessoa que, olha, eu sei que ele não pode contar, posso contar com ele. Porque há pessoas com as quais nós até já sabemos. Olha, ele disse que vinha, mas olha, ele se calhar não vem. Se calhar, por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Possivelmente, em muitos anos que vocês estão aqui, já terá acontecido. Convidarem um irmão para anunciar a palavra de Deus e ele não aparecer, não é? E, se calhar, e já me contaram, não foi aqui, mas já me contaram que houve pessoas que, penso que o fizeram deliberadamente. Aceitaram o convite, não apareceram, e na vez seguinte aceitaram novamente o convite e não apareceram. Basicamente a dizer, olha, não me convides mais. E acho que surtiu o efeito se foi esse caso. Ou seja, isto não é ser honesto. Isto não é ser... não é ter boa fama. Já viram o que é? E vocês certamente conhecem exemplos. E espero que não vivamos de tal forma que quando alguém pensa, uma pessoa que, olha, só desonra o nome de Deus, eu até tenho vergonha de dizer que ele é da minha religião, entre aspas. E, infelizmente nós conhecemos pessoas assim. E eu espero que ninguém pense que nós somos dessas pessoas. Ok? É triste. Há pessoas que eu tenho de dizer, pá, espero que ninguém perceba que eu ando lá com eles na mesma igreja. E eu recordo-me, em tempos, tínhamos um irmão na nossa igreja local que era confrangedor. Porque a reputação que ele tinha não era a melhor. Falava muito de Deus, mas depois, em certas atitudes, nós ficávamos um pouco embaraçados e ficávamos sem saber bem o que fazer no meio daquela... o que fazer com ele. É um irmão que nós amávamos e queríamos o bem dele, só que era complicado. Isto não é ter boa fama. Tudo que é puro. Infelizmente, hoje em dia, a impureza está escarrapachada em todo o lado. Na publicidade, nos filmes, na televisão, nas revistas, em todo o lado está acessível tudo o que é impuro. E claro que a nossa carne é traída. Não tínhamos ilusões. Vamos dizer, aquelas coisas não interessam para nada. É difícil, mas está à mão de semear. Então imaginem hoje em dia aquilo que quando eu era novo ouvia falar que havia revistas e às vezes uns filmes nos cinemas assim meio obscuros. Hoje em dia isso está acessível. Acessível. Até diria mais. Hoje em dia vê-se pessoas vestidas em casas de oração. Eu não sei se posso chamar casas de oração, em igrejas evangélicas, se calhar não são verdadeiras casas de oração, vestidas de forma mais indigna do que as mulheres que se despiam para revistas em tempos, nos primórdios das revistas impuras. Hoje em dia está tudo muito fácil. Nós temos de realmente guardar os nossos corações, os nossos sentimentos dessas coisas. Não é nisto que nós devemos pensar. Porque estão as coisas aí que devemos pensar. Deve ser isto que deve ocupar as nossas mentes. E há um provérbio que diz que o cérebro, a mente do homem ímpio está sempre a maquinar mal, está sempre ali, a cabeça sempre a trabalhar, para pensar em quê? Coisas más. Como é que eu posso aproveitar-me do outro?
Os burlões estão sempre a pensar, mas que maneira que eu vou agora arranjar de sacar dinheiro? Em tempos era com telefonemas para ir receber um prémio e depois impingiam lá uma coisa, depois havia aqueles e-mails das cartas do príncipe da Nigéria, não era? Havia essas coisas, agora o olá mãe, o olá pai, não é? As burlas do OLX também já me tentaram burlar assim. Diziam-me que queriam comprar uma coisa e eu dizia, ok, está bem, então como é que fazemos? Olha, faça isto e aquilo. E queriam que eu fosse a uma aplicação, ao MBWay, supostamente para receber dinheiro, mas eu estava a mandar dinheiro para aquela pessoa, imaginem. Há pessoas muito, muito hábeis. E estão sempre a pensar, porque depois uma burla, ouve-se falar, olha, há esta burla, cuidado e tal. E as pessoas, tenho de estar mais atento. Mas depois arranjam outras. Mandam mensagem, isto tenham muito cuidado com as mensagens que os mandam. Dizer, olha, não sei o quê, do seu cartão, clique neste link. Clique nesta ligação. E a pessoa pensa que é uma coisa importante, clica na ligação e pode estragar a sua vida à conta disso. Porque estas pessoas estão sempre a pensar em maneiras de se apropriarem do que é dos outros. São inventores de males. É isto que ocupa a sua mente de dia e de noite. É sempre isto que está a ocupar a mente. E o que é que deve ocupar a nossa mente? É coisas destas. Mas infelizmente nós temos tanta coisa ao nosso dispor, tanta coisa aparentemente boa, mas que só nos leva à ruína. Infelizmente, eu conheço casos de pessoas que desgraçaram os seus casamentos, já depois de velhos. Desgraçaram ou puseram seriamente em causa os seus casamentos por causa de redes sociais. Pessoas que conhecem pelas redes sociais, que não conhecem verdadeiramente, e namoraram-se delas, esquecendo que tenham mulher e filhos para cuidar, e foram atrás disso. Tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensei. São estas coisas, filtros, são no fundo filtros para nós pensarmos se aquilo que ocupa a nossa mente, aquilo que enche o nosso coração, passa nisto tudo. Provavelmente não passa em nenhum deles. Algumas coisas em que eu penso, em que eu me ocupo, em que coisas às quais eu dedico tempo, dinheiro e capacidade. Sim, diga, irmão. Consciência dos olhos é a coisa mais perigosa que o ser humano tem. Então, e por isso, muitas das vezes, cometem infidelidades por causa da consciência dos olhos. Devemos de fugir destas coisas porque elas não nos levam a bom porto. Não levam a nós e não levam as nossas famílias, a nossa igreja. Aquelas pessoas que criaram esta situação e que nós vimos nas redes sociais e que vimos na televisão, que é frequente, na verdade só é para atrapalhar. O diabo anda em nosso redor. Exatamente, é mesmo. Para nos bramar. E ele não deixa de oferecer esta oportunidade às pessoas. Isso é verdade, tudo aquilo que está ali, tudo que é justo, tudo que é amável, não é? Quando o irmão apresentou aquele caso daquele pregador, que eu por acaso conheço esta história, que extorquiu o dinheiro a um cliente. Ou o dono do prédio, que ele não ficou sem dinheiro e não conseguiu acabar o prédio. Pois. Na verdade. Portanto, isso é a coisa mais vergonhosa que pode aparecer diante do mundo presente, mesmo do mundo presente, quando nós ouvimos pessoas a quem nós achamos que eram fiéis e cometem-se erros desta e nós até ficamos sem jeito. Já viu o que Claro. São todos iguais. O evangélico, eu conheço. Estão sempre a falar de Deus. É farinha do mesmo saco. São os hipócritas porque estão sempre a falar de Deus. Porque eu não sei se foi intencional da parte de quem montou a reportagem
mas salientou bem esse facto da pessoa ser... E nós sabemos que o facto de... Quero ver se me compreendem o que eu vou dizer. E eu sei que, infelizmente, apesar das minhas tentativas de passar a mensagem, por vezes não passa como deve ser, porque as pessoas também percebem à sua maneira. Eu nunca ando aqui a tocar uma sineta a dizer eu sou mais justo do que vocês. Eu nunca digo isso. Eu digo sempre, eu sou o principal dos pecadores. Eu sou a pessoa que menos merece a salvação de Deus. Mas há coisas na palavra de Deus que eu tenho de dizer. A palavra de Deus diz isto. E o simples facto de eu dizer isto mete um alvo nas minhas costas. E se as pessoas puderem, olha, pingo, vês, falhaste. Mas eu não estou a dizer que eu sou infalível. O apóstolo Paulo disse isso. Eu sou um dos principais. Exatamente, Paulo disse, eu sou o principal dos pecadores. E todo crente deve ter essa consciência de que é o principal dos pecadores. Mas isto para vos mostrar o seguinte, que nós, pelo facto de dizermos o que a palavra de Deus ensina sobre certos assuntos e que nós vemos que hoje a sociedade aceita-os totalmente, as pessoas até brincam, por exemplo, com a pornografia, com o ter sexo com este e com aquele, que não há problema nenhum. É banal. É banal o recasamento, o viver junto, a homossexualidade, a transexualidade, tudo isso é tudo normal. E se nós nos atrevemos a dizer, à luz da palavra de Deus, isso não está correto, vamos ser um alvo a bater. Porque nós, no fundo, estamos a lutar contra os poderes instituídos. Que é os poderes do diabo. O diabo não gosta que nós falamos destas coisas. Então, sempre que podem, pimba, dar... Por exemplo, há um deputado que, um ou mais eleitos, agora, um deles acho que até já tinha sido eleito antes, que é, penso que pelo Chega, que é evangélico, pastores evangélicos. Não sei se ouviram falar disso. Não são propriamente de igrejas dos irmãos, não sei, aqueles assim mais bem comportadinhos, são daquelas denominações um pouquinho mais espalhafatosas, digamos. E as pessoas metem as mãos à cabeça, como é que é possível o evangélico no Parlamento? Aquelas pessoas são uma coisa horrorosa. Se vocês virem o que a comunicação social diz, o que os humoristas dizem sobre pessoas evangélicas, não tem nada a dizer de bom. O simples facto de nós dizermos, nós valorizamos a família, pai, mãe e filhos, valorizamos até muito as mulheres que optam por ficar em casa, a ter vários filhos, a cuidar dos filhos e deixar que seja o marido a sustentá-las. E elas ensinam os seus filhos em casa, o ensino doméstico. Isso é uma coisa, aberrante. O mundo vê as coisas assim. E esta família tradicional é um alvo a bater. Portanto, nós temos de estar acima de toda a suspeita. Há muitos casos, vocês conhecerão certamente vários casos, tem sido agora uma tendência na geração, não bem dos meus filhos, mas entre a minha e a dos meus filhos, uma geração de jovens que têm casado e que estão a ter muitos filhos e que estão a apostar no ensino doméstico. E isto, para o mundo, é a pior coisa que pode acontecer. Porque se há ensino doméstico, já não podem ser tão influenciáveis pelo mundo. Mas é isso que nós vamos procurar fazer. Claro, não é sair do mundo, de maneira nenhuma, mas é muito difícil pôr isto em prática. E se nós estamos embrenhados no mundo, se nós estamos demasiado à vontade com o mundo, vai ser muito difícil os nossos pensamentos andarem à volta disto. Por exemplo, Ló, que eu, quando eu falo de Ló, não é querer malhar, não é querer deitar abaixo o justo Ló, que afligia a sua alma todos os dias, não é? É que às vezes temos muita tendência, e eu falo por mim, a falar mal do Ló, a criticar o Ló.
Mas qual era a diferença entre mim e o Ló? É que a Bíblia chama-o de justo e que afligia a sua alma todos os dias. Se calhar eu já nem aflijo a minha alma todos os dias. Até me sinto bem neste mundo. Está bem pior do que Sodoma e Gomorra, na minha opinião. Está bem pior. Mas se nós estivermos demasiado à vontade com este mundo, bebermos o conteúdo que o mundo nos põe à nossa disposição todos os dias, através da comunicação social, não vai ser isto que vai acontecer. E depois, muito menos, o versículo 9. E eu vou terminar com o versículo 9. Vocês já sabem que quando eu voltar cá em junho vou voltar a falar do versículo 8 e do versículo 9, mas já sabem como é que é. Quem me dera poder dizer isto? Ou seja, Paulo diz isto, estas coisas, estes 8 filtros que devem nortear os nossos pensamentos, porque depois o que nós, se pensamos, vamos agir dessa maneira, não é? Porque as nossas ações resultam de pensamentos. O que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. Ou seja, Paulo não era como o Frei Tomás, não é? Como é que era o Frei Tomás? Ora, por o que eu digo, não era o que ele diz. Não, bem prega Frei Tomás. Olha para o que ele diz e não para o que ele faz. Exatamente. Paulo não era Frei Tomás. Ele dizia: aprendestes e recebestes. Paulo não se preocupava só em ensinar. Paulo preocupava-se em viver. E um verdadeiro líder é aquele que sabe o caminho, por isso é que ele podia ensinar, mostra o caminho, ouvistes, e faz só o caminho. Ou seja, não é aquele daqueles, é isto, ou seja, fazer isto, aquilo, e depois não vai, não faz ele o caminho. Ele faz, mostra, lidera pelo exemplo. E Paulo era este tipo de pessoas. E quando fazemos isto, o Deus Pai será connosco. Mas não é fácil, irmãos. Porque a nossa mente pode estar tão ocupada com coisas, até podem nem ser ilícitas, podem nem ser pecaminosas, mas se ocupa demasiado o nosso tempo, o nosso dinheiro e as nossas capacidades, se há algo que nos preenche demasiado a vida, não estamos a pensar bem. Não estou a dizer, já me ouviram várias vezes a dizer isto, e não estou a dizer vamos deixar o nosso trabalho, vamos deixar os nossos afazeres e vamos fechar-nos aqui numa comunidade só a orar e a ler a palavra de Deus. Não pode ser assim. Claro que não. Mas se vivemos para o trabalho, olha, cheguei aqui em termos materiais, quero ir até mais ali. Mas porquê que eu quero ir até ali? É porque preciso desse dinheiro para fazer face às minhas despesas, ou é só por ambição típica do mundo? Vamos pensar o que é que nos motiva a fazer isso, porque infelizmente há muitas pessoas que e até crentes, estou a falar de crentes, do ponto de vista humano, são muito bem-sucedidas e não os vemos dedicados à obra, a dedicarem-se tanto à obra de Deus, que é eterna, vai durar para todo sempre, e que o nosso trabalho nela tem efeitos eternos. O valor de uma alma é muito mais do que todo o mundo, do mundo inteiro. Mas vemos, em vez de estar dedicados a isso, estão dedicados a ganhar mais dinheiro, a fazer mais isto, a investir mais naquilo. E não é certamente esse. O nosso pensamento não deve ser esse. Se o nosso pensamento é esse, não estamos a pensar de forma correta. Então fiquemos por aqui. Os nossos pensamentos. Começámos por falar dos sentimentos, não é? De guardar os nossos sentimentos. Também devemos guardar os nossos pensamentos, das coisas que não se encaixam naqueles filtros que vimos ali. E certamente depois as nossas ações
vão ser condizentes. Eu gostava tanto de poder dizer isto sem hipocrisia. Há muitos que são capazes de dizer isto, mas com muita hipocrisia. Que são um exemplo, querem passar a imagem de que são um exemplo, mas são uma desonra para o nome de Deus. Vamos chegar então por aqui. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a continuar a meditar na sua palavra e que o nosso aproveitamento seja manifesto a todos e que as pessoas possam honrar a Deus e louvar a Deus por causa do nosso bom exemplo. Amém.